Olá a todos, cá estamos para mais uma entrevista do Mais Plural, este programa de entrevistas políticas do Mais Guimarães. As eleições autárquicas estão aí à porta. Dia 26 de setembro, os guimaranenses serão chamados às urnas para escolherem os seus representantes nos órgãos autárquicos. Está aí a chegar o ato eleitoral e está na hora de conhecer as ideias e propostas dos candidatos para a governação deste nosso território. Vamos para a quarta entrevista no Mais Plural, neste tempo de autárquicas, e hoje vamos falar com Rui Rocha. É do partido Pessoas, Animais, Natureza, um partido recente em Guimarães, tem 2 anos. Vamos saber ao que vem este partido, quais as ideias que defende para este território, e vamos conhecer também o candidato à Câmara Municipal. É Rui Rocha e está connosco para apresentar as ideias do partido que defende, as suas ideias também para o futuro do Conselho, para o futuro de Guimarães. Rui Rocha, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que surge esta candidatura à Câmara Municipal de Guimarães? Ora, bom dia e obrigado pelo convite e pela entrevista. Como disse muito bem, o PAN tem pouco mais de 2 anos em Guimarães. É pouco mais jovem do que a própria Distrital de Braga, que também é relativamente jovem. A ideia foi realmente dar um pouco de continuidade ou de consolidar o trabalho que tem sido feito durante estes 2 anos, se calhar de forma mais intensa no último ano, em que realmente temos feito muitas questões à Câmara, infelizmente muitas sem resposta, propusemos muitas medidas e achámos internamente, depois nas nossas reuniões da Conselhia, achámos que internamente que seria para o partido crescer, para ganharmos raízes, para até ganharmos experiência, era importante, e visibilidade, era importante que realmente nós nos candidatássemos, aliás, para estarmos presentes nestes debates, nestas entrevistas, termos mais participação na comunicação social. Realmente o objetivo é esse, é criarmos raízes, consolidarmos e ganharmos experiência para avançarmos para os próximos 4 anos, não é? E daqui a 4 anos estarmos com uma candidatura ainda mais forte que esta. E a aceitação junto da comunidade tem sentido que as vossas ideias têm passado junto dos vimaranenses? É assim, nós temos um feedback positivo. Aliás, a verdade é que à medida que nós vamos apresentando problemas na comunicação social, é curioso a quantidade de pessoas que já nos procura via, sobretudo, Facebook, ou até do nosso Facebook, ou até do nosso e-mail da Conselhia, ou até tem acontecido também através de ligações de amizade, né? Pessoas que sabem que nós existimos e que nos já começam a pedir ajuda, resolver problemas, nomeadamente com o ruído, a questão, por exemplo, do abandono de animais, de matilhas de animais de cães errantes, por exemplo, a poluição, ou seja, já começa a haver uma série de questões. Quem já sabe que nós existimos, ou pelas redes sociais, ou por causa das relações de amizade, começamos a receber cada vez mais pedidos de ajuda. Dizer, façam qualquer coisa, questionem a Câmara, vejam como é que isto está, por favor, ajudem-nos a resolver estes problemas. E considera que era importante surgir, nesta altura, um partido como o PAN, com esta preocupação com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar dos animais, com a natureza? Não sentiam que havia essa representação? Claramente, tem toda a razão, é exatamente isso. Infelizmente, temos que dizer que há temas que estavam, de certa forma, eu diria que menosprezados pelos partidos tradicionais. Vou dar só, se calhar, 2 exemplos. A questão da poluição. A questão da poluição, seja dos recursos hídricos, seja dos solos, embora aqui em Guimarães seja mais evidente e mais visível a questão dos rios, a questão da própria... a destruição da própria paisagem, que nós estamos a assistir de uma forma acelerada nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos, há uma destruição muito rápida da paisagem urbana e da paisagem rural. A questão da poluição, outra questão que também achamos que lamentamos ainda estarmos tão atrasados no nosso país, é a questão do bem-estar animal. A forma como olhamos os animais tem que mudar radicalmente no nosso país. Afinal, somos um país da União Europeia, somos um país da Europa, não podemos continuar com este atraso nestas áreas que achamos que são essenciais. Mas poder também ir às áreas humanas, a questão da inclusão. Há muito para fazer ao nível da inclusão. E quando digo inclusão, estou a falar não só daquela faixa da população que tem mais dificuldades, seja elas de mobilidade, seja deficiência visual,
auditiva, a própria forma como nós vemos a cidade e o urbanismo para as crianças, há muito trabalho para fazer. E para não falar também das minorias, LGBT, etc. Acho que há muito trabalho para fazer, há muita gente que precisa de nós, os animais precisam de nós, a natureza precisa de nós. Isso não tenho dúvida qualquer acerca disso. Relativamente a uma questão muito particular, sobre a qual já se manifestaram recentemente, portanto, o atraso no aumento da capacidade do Centro de Recolha Animal de Guimarães é uma preocupação e uma reivindicação que querem colocar na agenda nesta campanha eleitoral? É assim, em relação ao CROA, nós temos uma ideia muito clara. É claro que o CROA neste momento não dá resposta. Todos sabemos, muitos outros partidos, mas já falaram nisso, não dá resposta. A questão não é essa. Para o PAN, a questão vai muito além disso. Isso é o que nos distingue, por exemplo, do PS ou até do PSD. Nós não vemos o problema animal ou do bem-estar animal. Aliás, para nós esta palavra bem-estar animal é muito cara. Ela aparece sempre associada aqui. Vamos sempre bem-estar animal. Não é por acaso. O CROA, vamos ampliá-lo. O que é que vai acontecer? Ele em poucas semanas vai ficar logo sobrelotado. Ou seja, não vamos resolver o problema. O problema não se resolve por aí. É preciso, isso é uma situação de remedio. Estamos a remediar um problema. Nós temos de uma vez por todas, termos políticas proativas de sensibilização junto da população escolar, mas também da população adulta, nomeadamente da população mais carenciada, de que os animais têm que ser vistos de outra forma. E por isso é que nós temos, para nós até é mais importante, para além do alargamento que já está praticamente assegurado, temos de ter políticas, por exemplo, de apoio a famílias carenciadas que têm animais de companhia. Porque é que acontece? Quando esses animais, sejam gatos ou cães, cadelas neste caso, têm ninhadas, infelizmente, sobretudo famílias mais carenciadas que não têm posses económicas para fazer a esterilização, essas ninhadas ou desaparecem, para não dizer algo mais chocante, ou vão parar na rua, alimentando os animais errantes, alimentando as colónias de animais abandonados. Essa é que é a questão. E isso nunca vamos resolver o problema enquanto não tivermos esta atitude proativa de vermos os animais de outra forma porque, claro que isso é um trabalho que tem que ser feito junto das escolas, junto das juntas de freguesia, junto das associações, mas nós pensamos e estamos convencidos, sem muito dinheiro, mas com políticas proativas e incisivas, em 8 anos, e somos realistas, aliás, se há uma coisa que o partido, o PAN se orgulha de ser um partido realista e racional. Em 8 anos conseguimos tornar Guimarães o primeiro concelho do país sem animais abandonados. É completamente possível, haja vontade política para o fazer. É uma das grandes propostas que é uma das nossas grandes propostas na área animal. Sim. Como é que classifica a atividade do município nestas áreas que vos são muito sensíveis? Em relação, por exemplo, à área animal, e depois eu queria avançar para outras, tem feito os mínimos. Aliás, o município, o candidato do PS, Domingos Bragança, atira-me 3 ou 4 números. E isso espelha claramente como é que eles veem o problema animal, veem como um problema sanitário. Não sei quantas vacinas, não sei quantas adoções, não sei quantos lugares no CROA, mas o nosso problema, isso é muito pouco. Isso não tem nada a ver com a nossa visão para o problema. Nossa visão vai muito além disso. Nós não vemos os animais como um problema sanitário. Nós estamos a falar de bem-estar animal. E quando vem só me sabem falar números que estão escritos no papel, porque nem sequer sabem o que é que está a passar. Alguém lhes disse, olha, diz estes números. Isso demonstra muito como é que o PS vê o problema dos animais em Guimarães. Passemos então para o ambiente. Ambiente. Ora, aqui em relação ao ambiente, há aqui uma questão, claro, que eu tenho que focar, que é a questão da poluição dos rios. Temos claro que há aqui um passivo muito grande, tem a ver com a industrialização toda do Val do Ave, mas está na hora de acabarmos com este problema de uma vez por todas. Está na hora. Os focos de poluição estão identificados. E que tem permanecido ao longo dos anos. Exato, tem permanecido. Nós aliás, uma proposta que é muito cara ao PAN e que agora foi adotada pelo PS, mas pronto, nós não desistimos nela, nem a deixamos cair, que nós sempre dissemos, a Câmara não tem poder de fiscalização. É verdade, sabemos disso, mas isso também tem sido servido como desculpa. A Câmara pode sempre fazer a denúncia. Devia ter equipas, ou uma equipa especializada, devidamente formada, que fizesse a ponte com o CEPNA, com quem realmente pode fazer a fiscalização, e que denuncie, não estejam à espera, como eu já vi em entrevista de Mas os guarda-rios que surgiram agora, essas equipas, não são exatamente isso? É isso que eu queria dizer. Agora, temos a falar de uma equipa que era muito fácil de constituir, muito fácil de preparar. No entanto, o PS esteve à espera que o PAN
viesse para as eleições anunciar essa medida, para eles anunciarem em cima das eleições a mesma medida. Sinceramente, parece-me que é claramente a tentar aqui fazer sombra ao PAN, como a dizer, vocês têm essa medida, que realmente, pelos vistos, até é muito interessante e tem toda a razão, mas olha, nós vamos fazer isso. Até porque isso é relativamente fácil de fazer, constituir equipa, pessoas especializadas que façam a vigilância dos recursos, dos cursos de água e que identifiquem os focos, que muitas vezes já sabemos, porque muitos desses focos muitas vezes estão junto às vilas, estão junto a habitações, estão junto a pontes, a parques, etc. Toda a gente sabe. Não pode estar à espera. A Câmara, como disse durante muito tempo, as pessoas têm que denunciar, as pessoas não vão denunciar, como é óbvio. Não faz parte da nossa cultura fazer a denúncia do vizinho. Isso tem que ser pessoas que tenham essa função, que o seu trabalho seja fazer isso. Identificam focos, chamam o CEPNA identifica qual é a habitação, qual é a fábrica que está e depois vamos analisar. Com certeza que há várias situações, há várias tipologias e também haverá várias soluções. Agora, este passo tem que ser dado. Não tínhamos de estar à espera 30 anos. Não é? O PS está na Câmara há 30 anos. Para dar um passo tão simples e que é essencial para resolver de uma vez por todas o problema da poluição nos rios. Falou de paisagem no início desta nossa conversa. Se olharmos pela janela, temos a Montanha da Penha, que é apontada como um problema de destruição ou transformação da paisagem aqui em Guimarães. Há outros locais onde penso que haja problemas deste género, de uma invasão, digamos, da área florestal para a construção de habitações, ou há outros problemas que o PAN identifica pelo Conselho, para além deste? Ora, para nós, para mim, há um problema claro de falta de planeamento e de ordenamento. E este caso que eu coloco aqui em cima da mesa é um problema para o PAN? Nós temos falado muito nos debates, tem-se falado muito, não sei se vou falar hoje, o problema da habitação, o problema da mobilidade. São dois exemplos claríssimos, o problema da floresta e da paisagem, são dois problemas claríssimos, claros, de décadas de falta de planeamento e de ordenamento, de haver o território como ele deve ser visto, de forma integrada, como um ecossistema, e não é isso que tem acontecido. O crescimento enorme que Guimarães teve nas últimas 3 décadas, 4 décadas, levou a isto que nós temos em Guimarães, uma paisagem consumida por habitações, parques industriais, com um povoamento extremamente disperso, ao longo das vias de comunicação, criando problemas graves de acesso à cidade e de mobilidade, problemas que são muito difíceis de resolver agora. Tudo o que nós vamos fazer a curto e médio prazo vamos conseguir remediar. Se quisermos resolver estes problemas, para já o problema da paisagem vai ser muito difícil de resolver. As cidades cresceram, as vilas de Guimarães e as aldeias cresceram não foi de forma compacta, foi de forma dispersa, sem qualquer ordenamento, sem ter em conta a questão das vias de comunicação, a linha de comboio, por exemplo, que passa por Moreira de Cónegos e Lordelo, tudo isso foi feito sem planeamento. Isso é inegável e isso só se deve ao PS, porque o maior crescimento de Guimarães foi nas últimas 4 décadas. Todos estes problemas que nós estamos a viver agora eram evitáveis, porque tudo os grandes conhecimentos que nós sabemos hoje do ordenamento do território já sabia há 40 anos atrás, já se sabia. Por incompetência ou desconhecimento ou falta de paciência, nós não tínhamos que chegar ao estado em que estamos. Não tínhamos, o Conselho de Guimarães não tinha que chegar ao estado em que nós chegamos. E é muito dito, muitas vezes, Guimarães é uma cidade muito bonita, tem um centro histórico muito bonito, de facto, mas isso foi uma pedra preciosa, não é? Foi um diamante que o PS recebeu. Não foi o PS que criou o centro histórico. O centro histórico já tem séculos. O PS agora pegou naquilo e deu uma lavagem, fez uma lavagem do centro histórico, foi o que eles fizeram. Mas isso, quem lá estivesse também iria fazer, provavelmente. Eles parece que aquilo o centro histórico de Guimarães é uma obra do PS, o que não é. O centro histórico já existe há séculos, não foi criado agora há 30 anos atrás. Mas há muita concentração dentro da cidade de Guimarães. Muito investimento na cidade, muito investimento. E depois o território parece que ficou esquecido. Mas aí, provavelmente, depois teria a oportunidade de falar de outros aspectos ligados com esta falta de planeamento gritante que houve no Conselho de Guimarães. Em relação à Penha, o que eu tenho a dizer, a Penha, se formos ver a história, a Penha está melhor que o que estava há 100 anos atrás. Está melhor. Há 100 anos atrás quase não havia árvores na Penha. Eram penedos, aliás, era um problema do país inteiro, porque a gente, como sabe, a lenha era o combustível mais importante. Tudo o que era à volta das cidades, estava tudo limpo, não havia quase árvores, não havia quase floresta, né? E em Guimarães é a mesma coisa. Aliás, há uma recuperação da Penha e agora há um projeto para avançar, concordo perfeitamente, é por aí que se tem que se avançar. Agora, temos que cautelar outras questões,
se nos estamos a deixar construir demasiado na encosta e para quem é que estamos a deixar construir, que é outro problema que eu acho que temos que, isto relacionado com a habitação, Guimarães não se pode tornar uma cidade segregadora, em que temos zonas de classe alta, as zonas da classe média e zonas da classe baixa. Isto é um modelo de crescimento urbano completamente anacrónico. Isto em qualquer país do mundo se tenta combater este tipo de políticas, não é? Não tem sentido fazer esta segregação até dentro da própria cidade. Não tem sentido pensar a habitação social, por exemplo, como foi pensada há 20 ou 30 anos, em que juntavam todas as pessoas com necessidades de habitação. Que soluções de habitação é que o PAN quer colocar na agenda com esta candidatura? A cidade tem que ser acessível a todas as classes sociais, não é? Infelizmente não vamos conseguir esbater as classes sociais, não é? Estamos muito longe disso, ou se calhar nunca vamos conseguir. Vai haver sempre pessoas de rendimentos mais baixos, pessoas sempre de rendimentos mais médios e pessoas de rendimentos elevados. Agora, nós não podemos promover a separação destas três classes sociais, não é? A sociedade tem que funcionar como um ecossistema, aliás, o território tem que funcionar como um ecossistema se queremos que uma cidade que seja equilibrada, que funcione de forma mais harmoniosa possível, não é? E esse crescimento, essa produção de habitação social numa determinadas zonas da cidade, muitas vezes até fora da cidade, nos limites da cidade, ou até nos limites do concelho, isso não tem sentido rigorosamente nenhum nos dias de hoje. E espero que este investimento grande que o PS está a anunciar, este investimento em habitação social, habitação a custos controlados, que não seja feita só em Guimarães e que não se volta aos mesmos modelos do passado. Porque nós em Guimarães temos o problema da habitação é múltiplo, não é um problema só da habitação, temos vários problemas de habitação em Guimarães, faltam casas para a classe baixa, faltam casas com preços acessíveis para a classe média, para a classe alta, claro que há sempre casas, né? Quem tem dinheiro para pagar, paga qualquer casa. E temos problemas de bairros sociais degradados, precisam ser reabilitados, e temos o problema gravíssimo, em Guimarães, que as vilas do concelho estão a perder população, com exceção das Taipas, que tem características muito peculiares. Preocupa o que Guimarães esteja a perder população nas últimas 2 décadas? Preocupa-me, sobretudo, esse é um problema estrutural. Isso é comum à maior parte à esmagadora maioria dos concelhos do país. É um problema estrutural do país que já não é que é algo que não é de agora, é um problema que já vem dos finais do século passado. E vai continuar a população vai continuar a diminuir. Mas o problema em Guimarães está a acontecer é o seguinte. Mas há concelhos à volta de Guimarães que não perderam população. Mas as políticas desses concelhos... Assim, de forma significativa, foi só Braga. Tudo à volta de Braga ou estagnou ou está a perder população. Desde Famalicão, Barcelos, Vila Verde, Amares. Famalicão é quase mas estagnou. Póvoa de Lanhoso também estagnou, mas tudo o resto ou estagnou ou diminuiu, à exceção de Braga. Mas também Braga tem uma política de construção diferente da de Guimarães. Guimarães deveria ter adotado essa política adotada por Braga, que agora, por exemplo, lhes permite ter mais consumidores no comércio local, por exemplo, que Guimarães não tem tido. A resposta é isso que me está a dizer. É só para perceber quais são as opções do PAN, é muito complexa. O problema não é assim tão linear como às vezes é apresentado. Até porque, pelo que eu disse, à volta de Braga quase tudo está a perder população, ou estagnou. Braga é o único, aliás, é o concelho dos países que mais cresceu, não é? Mas Braga tem características que dificilmente nós vamos ter. Para já, como disse muito bem, Braga houve uma aposta durante muito tempo e habitação a preços relativamente baixos, né? De menor qualidade. Não é? E há aqui uma questão importante, nós não podemos esquecer isso. A maior parte da população de Guimarães, que é uma coisa que não é dita, vive com rendimentos muito baixos. Não é? Se virmos os grandes números, o rendimento médio da família de Guimarães, vimaranense, é muito abaixo da média nacional. E inferior ao de Braga, ao de Famalicão e de outros concelhos vizinhos. Ou seja, como é que as pessoas vão ter... Como é que eu vou te explicar? Como é que as pessoas vão ter acesso ao tipo de habitação que se tem promovido em Guimarães? Que é a habitação que a gente sabe, né? Para a classe média alta. Ora, mesmo a classe média em Guimarães, com os preços que a habitação estão, vão ter que se fazer enormes sacrifícios para comprar habitação ou para arrendar, com a agravante de que, com o aumento dos juros que é previsível, as pessoas vão ficar numa situação aflitiva. Mesmo a classe média vai ficar numa situação aflitiva, não é? Temos aqui, isto é quase, o problema da habitação é quase um barril de pólvora, aliás, tem sucedido no tempo. É importante que o mercado de habitação em Portugal seja regulado, isso é evidente. Aí é um exemplo claro ainda de que falta Estado no setor da habitação. Aliás, podemos comparar até com países bem mais ricos que o nosso, em que o Estado tem uma presença muito mais forte no mercado da habitação.
muito mais forte. É um caso claro e paradigmático de um setor em que entregar isto ao privado, à iniciativa privada, à especulação, dá maus resultados. E está a dar maus resultados. Nós temos imensos espaços em Guimarães, imensas áreas em Guimarães, reservadas para construção, paradas há mais de 10 anos. Os especuladores imobiliários pararam a construção porque não lhes interessava construir há 10 anos. Agora estão outra vez a recomeçar porque as casas estão a ficar outra vez mais caras. O mercado precisa de mais Estado que controle, é preciso regular, é preciso mais habitação social, é preciso mais habitação a preços controlados, evidentemente. Agora, há uma questão importante para nós. É importante que se equilibre o território. Não vamos construir esta habitação toda, estamos a falar de uns números muito grandes de habitação que seja construída só em Guimarães. Porque senão vamos agravar... Guimarães cidade, exatamente. Senão estamos a agravar aquilo que já está a acontecer. Nós temos, por exemplo, em áreas como Lordelo, as pessoas que saem para São Martinho do Campo ou Vila das Aves, Moreira de Cónegos, para Vizela. Temos Brito e Ronfe que têm uma tendência para fugirem para Joane, uma vila com alguma dimensão já ali no concelho de Famalicão. É uma ideia que não é bem assim, se formos a ver os números, não é bem assim o que está a acontecer. O que está a acontecer é as pessoas de Moreira de Cónegos, Cerzedelo, Lordelo, como disse, muito bem, ou Ronfe, ninguém sabe para onde é que elas estão a ir. Eu acho que elas estão a ir para Guimarães. A classe média está a ir para Guimarães. Porque se você for ver as freguesias do lado de lá da fronteira do concelho, também estão a diminuir a população. Por isso não vão para lá, não estão a ir para lá. E porque isso é uma coisa que o Presidente da Câmara diz muito, o atual Presidente da Câmara diz muitas vezes. Mas não é verdade. Os números não dizem isso. Todas as freguesias depois da fronteira do concelho estão a perder a população também. Por isso é que nós dizemos, é preciso fazer um diagnóstico muito rigoroso. Um diagnóstico, o que é que está, por onde é que a população está a ir? Quem é que está a vir para Guimarães? Que tipo de população é que está a vir para Guimarães morar? A população que está a sair de Moreira de Cónegos, Lordelo, Cerzedelo, está a ir para onde? Está a ir para os concelhos vizinhos, como estão a dizer, como diz, não estão a ir, porque esses concelhos estão a perder a população, provavelmente estão a vir para Guimarães. As pessoas que podem estão a vir para Guimarães, as que podem estão a vir para Guimarães. É preciso fazer um diagnóstico rigoroso para não termos outros problemas a médio e longo prazo. Nomeadamente, neste momento estamos a mudar em Guimarães, de forma drástica, o paradigma do nosso povoamento. Guimarães, ao contrário de Braga, muito diferente de Braga é macrocéfalo, só tem uma grande cidade. Guimarães tinha Guimarães, uma cidade média, e depois muitas vilas e muitas aldeias. As vilas estão a perder população. Estamos a criar muita habitação em Guimarães, a puxar muita população, porque Guimarães está a crescer. A cidade de Guimarães está a crescer. O concelho é que está a perder população. Ou seja, estamos a acelerar um processo, já à perda da população natural, por via da diminuição da natalidade, né? Mas depois há outro problema que é do movimento da população das vilas e das aldeias para a cidade. Né? Cidade, a área, portanto, estamos a falar das freguesias que circundam o núcleo da cidade. Porque a própria cidade, e pode ser uma questão que eu posso colocar aqui, a própria cidade perde população, a população está envelhecida, portanto, os habitantes do centro de Guimarães estão, de certa forma, poderia dizê-lo, a desaparecer. É uma preocupação para o PAN, claro, ou pode o centro histórico ficar somente destinado a fins turísticos? Claro. Não, isso não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Havendo até uma descaracterização de... Exatamente. Uma despersonalização, uma identidade. Vai-se perdendo identidade, isso não tenhamos dúvidas nenhumas. Embora o problema do centro histórico de Guimarães é um centro que outras cidades históricas passaram, mas resolveram. E como é que se resolve em Guimarães? Vamos a propostas concretas. É claro, temos que mexer no regulamento da reconstrução, da renovação da habitação. Temos que mexer no regulamento, tem que ser mais fácil. Eu compreendo perfeitamente que nós temos que preservar as fachadas, os telhados, a parte dos telhados tem que ser preservada, mas se calhar temos que facilitar a renovação da habitação por dentro, porque as pessoas hoje em dia, porque a gente sabe também que quem quer viver para o centro vai ter outras limitações, por exemplo, a limitação do estacionamento. Não é? Hoje em dia, isso está ligado com isto. Há um problema que, para já é difícil reconstruir casas no centro da cidade. O regulamento é muito restritivo. Depois temos que criar incentivos fiscais que lá está, que animem de volta a reconstrução e puxem as pessoas que não querem andar de carro e que até trabalham na cidade a saírem das periferias da cidade ou daquelas freguesias que não são centro, Azurém, Costa, a voltarem para o centro. Porque senão o centro vai se desertificar e toda a gente sabe que isto é um fenómeno que aconteceu noutros países, mas que eles resolveram. Por isso nós estamos à espera de quê? Para termos políticas proativas para renovar o centro de população. Não vamos querer um centro vazio durante a noite, que só esteja lá gente durante o dia, ou no comércio e nos serviços, trabalha ali, e depois sai. Estão os turistas e depois à noite está tudo vazio. Não queremos, até porque isso descaracteriza a própria cidade de Guimarães, não é? Depois os turistas vão perguntar onde é que estão os guimaranenses, não é? Onde é que está aqui
o típico, o tradicional, as pessoas, não é? Porque, e os turistas... A alma, é isso mesmo, era a palavra que faltava. Onde é que está aqui a alma? A identidade. E nós estamos a correr um risco grave de perdermos isso, se não se fizer nada rapidamente, sem dúvida. Passemos para a mobilidade, apontado também como um dos principais problemas de Guimarães. Que ideias tem para a transformação da mobilidade em Guimarães o PAN? E o Rui em particular? Como eu disse há pouco, nós estamos num ponto em que temos um problema grave em mãos e que não é fácil de resolução. É grave e não é fácil de resolução por causa da falta de planeamento de 40 anos. Porque o problema do ordenamento do território depois mexe com tudo. Se nós não tivermos cuidado com o ordenamento do território, vamos criar imensos problemas a médio e longo prazo, nomeadamente a questão da mobilidade e da acessibilidade. Temos o problema do acesso à cidade, da falta de rede de transportes públicos no concelho, de uma forma equilibrada, porque, por exemplo, mesmo dentro do próprio concelho, é difícil ir de uma ponta à outra do concelho, muito difícil, embora o concelho até seja relativamente pequeno em área. É muito difícil ir, por exemplo, Moreira de Cónegos para as Taipas, perde-se imenso tempo para fazer um percurso entre duas vilas que não estão assim tão longe uma das outras, em linha reta, mas que é muito difícil. Isso não é possível que se tenha pensado o território durante estes 40 anos, não se tenha previsto isso e não se tenha cautelado isso. Claro que é preciso, nós dissemos no PAN, isto temos que ver a várias escalas. Temos vários problemas que têm que ser resolvidos em horizontes temporais distintos, como é óbvio, não é? Não vai ser fácil fazer, mas o caminho é esse. Tem que haver uma rede de transportes públicos. Claro que esta rede de transportes públicos tem que estar muito ligada com o setor do ordenamento do território, com o gabinete do ordenamento do território. Nós temos que começar a pensar nas nossas vilas, o nosso urbanismo, ou seja, de forma compacta. As vilas nunca deviam ter crescido de forma dispersa como cresceram. Deviam ter crescido de forma compacta, até para pouparmos espaço, para poupar muito dinheiro ao orçamento da Câmara. Nunca ninguém fez as contas, até devia ser interessante que um dia a Câmara de Guimarães fizesse o diagnóstico, qual é a despesa que nós estamos a ter a mais, qual é o peso no nosso orçamento, o facto de termos estradas a mais, saneamento a mais, eletrificação a mais, recolha de lixo a mais, porque as cidades não cresceram de forma compacta, as vilas e as aldeias não cresceram de forma compacta. Estamos a falar, se calhar, de muitos milhares de quilómetros a mais, que têm que ser feitos com condutas, eletrificação, depois recolha de resíduos, não é? Fica muito caro o orçamento da Câmara, desnecessariamente, se as coisas tivessem feito como deve ser. E o problema da mobilidade é outro. Temos um problema grave de mobilidade que tem a ver com isto, com esta falta de ver o território de uma forma integrada, de forma harmoniosa. Temos o problema da acessibilidade. Agora, a curto prazo, o que nós pensamos que se pode ser feito a curto prazo, pensamos que é urgente, muito urgente mesmo, fazer o saneamento dos eixos principais do concelho. Os eixos principais do concelho não são seguros, e não são inclusivos, né? Isso podia também falar depois da questão das ruas dentro das vilas e dentro das próprias aldeias e até dentro da cidade de Guimarães. As ruas não são inclusivas, faltam passeios. Os passeios são descontinuados, o piso não é uniforme, o acesso às passadeiras não é fácil para quem tem que andar de cadeira de rodas ou que tenha que andar com um carrinho de bebê. Temos ruas em que temos árvores no meio do passeio, temos sinais de trânsito no meio do passeio, temos postos de iluminação no meio dos passeios. Há muito trabalho para fazer nesta área da segurança e do conforto e da inclusão das nossas ruas e dos nossos eixos principais. Aí é fundamental, eu diria, começar como exemplo, a Estrada Nacional 101, que liga Guimarães a Braga e que passa pelas Taipas, é um perigo para quem anda naquela estrada diariamente a pé. Faltam passeios. É uma estrada que passa a quase 100% dos urbanos, né? Por povoações, Fermentões, Ponte, Taipas. Muita gente que anda... E é uma estrada histórica, portanto, uma estrada... Que até recebeu um piso novo há cerca de 10 anos. No entanto, os problemas estruturais não foram resolvidos. Faltam passadeiras. As passadeiras que existem, o acesso são perigosíssimos, inclusive passadeiras que são frequentadas por crianças diariamente para irem para as escolas que estão próximas. Para quem anda a pé, em muitos sítios tem que andar na estrada porque as valetas são perigosas, são fundas, não têm passeios. Má sinalização, por exemplo, das passadeiras, paragens de autocarro mal localizadas, paragens em que não há sequer cobertura para abrigo para os passageiros, em que as pessoas esperam pelo autocarro assim a 1,5 metro dos carros a passarem junto às pernas, quer dizer, coisas perigosíssimas, que não têm qualquer sentido. Falta de ciclovias. Esta estrada devia ter uma ciclovia, ou devia ter sido previsto. É o que nós pensamos, assim a curto prazo, o que é mais fácil de fazer é saneamento, dar conforto e segurança às nossas ruas e eixos principais e prever já, ou fazer o estudo de forma que podemos conciliar o automóvel, por exemplo, com ciclovias. Assim, a médio prazo, é importante pensarmos numa rede de transportes públicos que cubra todo o território. Claro que nas zonas de baixa densidade, que tem tendência ainda para se esvaziarem mais, tem que ser transporte público flexível, penso eu que será algo mais racional. De qualquer modo, depois, a longo prazo,
para nós, PAN, é claro que tem que haver uma aposta na ferrovia, como é óbvio. Claro que isso não é só a Guimarães, mas quem estiver à frente da Câmara de Guimarães vai ter que fazer pressão e por isso na agenda política é inconcebível que nós não estejamos atualmente a comemorar os 100 anos da ligação ferroviária à Braga. Claro que resolveu, por exemplo, o problema das Taipas, parcialmente o problema de ponte, Taipas, não é? Ou, por exemplo, uma ligação ferroviária, como fala agora o Sr. Presidente da Câmara atual, uma ligação de Guimarães à linha de alta velocidade, algures entre Famalicão, Braga e Guimarães. Tudo bem, eu até concordo, desde que essa linha se aproveite os poucos quilómetros que faltam para se fazer a ligação finalmente a Famalicão. E que se resolve, por exemplo, o problema, ou de Pevidém ou o problema de Ronfe, se passar de um lado ou do outro do Val, não é? E depois que se continue, já que uma vez que estaremos muito próximo de Famalicão, que se ligue finalmente também Isso seria pensar o território para além de 4 anos do mandato. Para além de 4 anos, como é óbvio. Guimarães... Que isso tem faltado, e tenho que dizer, tem faltado, o que eu não vejo no PS é estratégia a médio e a longo prazo. Parece que estamos sempre a resolver problemas no curto prazo. O território não pode ser pensado assim. As questões do planeamento, do ordenamento, têm que ser pensadas sempre a médio e a longo prazo. O que é que nós queremos para a cidade de Guimarães daqui a 20 anos? O que é que queremos para 2050? Que cidade é que nós queremos? Vamos ter uma cidade cada vez maior e as vilas todas cheias de casas abandonadas e sem gente? É isso que nós queremos? Onde é que estão os serviços sociais? Mas vamos falar de coisas mais baratas e de mais fácil resolução. É gritante em Guimarães a falta de berçários, em Guimarães também é no país inteiro, mas em Guimarães é o que nos preocupa aqui. Como é que nós temos vilas sem berçários, sem creches, sem lar de idosos, sem piscinas, sem centros de saúde? Como é que isto é possível? Como é que é possível nós, em 2021, termos vilas em Guimarães que não têm serviços sociais mínimos, em que a gente tem uma dificuldade enorme para ter uma vaga para deixar os nossos filhos? Como é que a gente pode fazer uma vida autónoma, os casais terem uma vida autónoma relativamente cedo, poderem trabalhar? Isto é inconcebível. E estamos a ser governados por um Partido Socialista. Governados por um Partido Socialista. Eu pergunto, andaram muito distraídos para estas situações? O nosso país é dos países do mundo, não é da Península Ibérica, é do mundo com mais baixa taxa de natalidade. Mas isto há muito tempo, isto já sabe desde os anos 90. Com mais baixo índice... Guimarães devia adotar algumas políticas de incentivo à natalidade? Tem que adotar políticas, nomeadamente esta que eu estou a falar. É inconcebível que haja tanta falta de berçários e de creches em Guimarães, quando em Guimarães no Concelho de Guimarães, nomeadamente em vilas de Guimarães. Isto é inconcebível. Depois, para além de outros serviços sociais, como o lar, como o centro de dia, como, por exemplo, o centro de saúde, isto é inconcebível. Nós temos sido governados, maioritariamente, pelo Partido Socialista. O Partido Socialista, isto tem que ser frisado. Eu sei que há questões... Que deveria ter adotado outras políticas. É isso que defende? Porque não? É claro que as pessoas vão ter filhos se sentirem seguras e se sentirem uma rede social que os proteja. Esta questão é fulcral, esta questão dos berçários e das creches, acho que é fundamental. Claro que depois temos que criar. Guimarães tem outro problema importante, eu não sei se ia tocar nele, que é Guimarães não consegue fixar os quadros que se formam em Guimarães. Iria tocar nesse assunto de uma outra forma. A pergunta pode ser feita de outra forma, que é Guimarães conseguir cativar empresas que promovam salários mais altos. Foi uma das questões que colocou Guimarães ter, os guimaranenses, os habitantes de Guimarães, terem salários baixos comparativamente com a média do país. Aquilo que eu lhe colocava era isso mesmo, essa questão, e provavelmente era disso que ia falar, que é de Guimarães ter empresas que promovam salários mais altos e com isso o bem-estar da população. O que é que Guimarães tem que fazer? Sem dúvida, isso acho que é inevitável. Se nós queremos realmente, se estamos preocupados realmente com os vimaranenses, eu quando digo com todos os vimaranenses, nós temos que fazer o que estiver ao nosso alcance para aumentar o rendimento médio de todos os vimaranenses, porque há uma percentagem muito grande dos vimaranenses que têm rendimentos muito baixos, abaixo da média nacional. Não é? Abaixo da média nacional. Nós sabemos, ainda há poucos dias tivemos reuniões com a Associação Académica e uma das coisas que eles apontaram, mas nós já sabíamos, só comprovámos o que nós já pensávamos, Guimarães tem muita dificuldade de fixar os engenheiros que forma. Temos aqui uma escola de engenharia, muita dificuldade de fixarmos. Eles fogem para o Porto, para Braga, vão para Braga. É preciso perguntar porquê. O que é que Braga consegue atrair aqueles engenheiros que nós formamos e Guimarães não? Guimarães tem, de facto, tem coisas bonitas, nós todos falamos nisso, não vale a pena repetirmos, mas depois esta classe com uma formação muito alta,
que quer começar a sua atividade profissional, quer abrir uma empresa, quer criar empregos, não se sente atraído por Guimarães. Isto é uma coisa que nos devia preocupar. Devia-nos preocupar, porque isto depois tem a ver com isso que está a dizer. Muitos deles ficam a viver em Braga e deslocam-se para Guimarães para as aulas, porque temos essa questão da habitação que não está disponível nesta altura em Guimarães, ou que há pouca habitação disponível, e Braga, de facto, oferece em maior número essas condições de habitabilidade. Esse é, certeza absoluta, um dos pontos, um dos fatores. Mas falemos das empresas também, da relação do município com as empresas. O município tem que apoiar as empresas e tem que promover e nós temos que fazer o salto. Guimarães tem que fazer o salto como Braga fez e os outros países desenvolvidos fizeram. Temos que passar de uma empresa que emprega mão de obra intensiva e baixos salários para empresas que empregam população qualificada, não é? E com salários mais altos. Não é? Temos que fazer esse salto. Não é? Temos que, junto da associação empresarial, junto da universidade, fazer um diagnóstico real e aquilo que é possível atrair para Guimarães, que depois potencialize tudo o resto, não é? que crie empregos qualificados e bem remunerados, um pouco pelo Conselho, que faça, lá está, fixar as pessoas que querem criar emprego e criarem novas empresas, com tecnologia, com know-how, com conhecimento científico. Temos que fazer criar condições para que isso seja possível. Temos que criar o que eles necessitarem. Agora, não pode ser só em Guimarães. Nós temos uma tradição histórica de industrialização muito grande. Nós temos que olhar para o território todo. Temos que ver, por exemplo, a área de Lordelo, Cerzedelo, aquela área que tiveram muita indústria, Pevidém. Porque é que não conseguimos atrair? Temos que renovar. Temos que criar forma de termos novas indústrias, mais indústrias novas com tecnologia, com salários mais baixos, menos mão de obra intensiva. Porque esse é o futuro, senão daqui a 20 anos vamos estar aqui a falar disto outra vez. Guimarães continua com salários médios muito baixos, não é? Com muita população com rendimentos muito baixos, e depois é tudo o resto, não tem acesso à habitação, não é? A habitação que nós construímos em Guimarães, não consomem. Também era interessante fazer esse diagnóstico. Eu até faço um desafio à Câmara, que faça um diagnóstico de quem é que vai ao Centro Cultural Vila Flor ver os espetáculos que nós temos em Guimarães. Era importante perceber isso. Se calhar íamos ficar surpreendidos com as pessoas que frequentam Vila Flor. Defende alguma alteração em termos culturais em Guimarães? Claro, Guimarães tem nesse aspecto, foi um investimento muito grande feito na área cultural. Um investimento que vai continuar, portanto está para breve a inauguração do Teatro Jordão. É preciso democratizar. Acho que nós não pode ser tudo em Guimarães. Primeiro começa por aí. Nós temos que perder digo sempre isto, nós temos que ver o território como forma harmoniosa. Se nós temos vilas em Guimarães, temos que também descentralizar. Temos que criar centros culturais, atividades culturais, festivais, etc., nas vilas e promovê-los também. Porque não vamos querer que lá está, que Guimarães seja cada vez maior, tenha que haver cada vez mais e as nossas vilas cada vez menos. Não é isso. Temos que democratizar, descentralizar, criar pacotes turísticos, como digo, festivais, por exemplo, sejam eles culturais, musicais, etc. Temos que criar cartazes associadas a outras vilas também. Não pode ser tudo só em Guimarães. Essa é a nossa proposta. Relativamente à sua candidatura, surge para... Já agora, isto é muito importante. Em Guimarães temos uma tradição muito de associações culturais. Temos que as apoiar e promover. Já teve mais? Já teve mais, pois, era aí que eu queria chegar. Isso é um problema ou não? Claro que é um problema. Eu coloco esta questão por uma razão simples. Agora há uma centralização, digamos, de alguma atividade cultural em Guimarães. Nas nossas vilas e nas nossas aldeias havia uma tradição de pequenos grupos de teatro, não é? Ranchos, bandas de música, que sentimos, e eles sentem e dizem, cada vez sentem menos apoios da parte da Câmara. E era importante esta cultura também chegar, esta cultura popular, vernácula, às vezes, em alguns casos, tem que ser apoiada e tem que ser promovida. Isso é um aspecto que acho que em termos culturais podemos dar também um salto muito importante. Porque isso também fixa a população. As pessoas também gostam de estar nas terras porque também têm com quem se entreter depois do trabalho, né? O seu grupo de teatro, não é só o futebol, tem que ter o seu grupo de teatro, tem o seu rancho, tem a sua banda de música. Isto também é importante para fixar a população e para que as pessoas se sintam bem nas suas terras. Né? Qual é o resultado que o deixará satisfeito no dia 26 de setembro? Entrar, assim, atendendo às nossas capacidades e recursos, todos os níveis, sejam eles financeiros e humanos e todo o que nós temos por trás a apoiar-nos, que é muito pouco, quando comparamos com... E depois não conseguimos jogar todas as cartadas, nós não conseguimos fazer obras
nos 3 últimos meses. Qual é que é a diferença entre o orçamento do PAN e o trabalho que conseguem fazer nas ruas e o orçamento dos principais partidos? Eu vou dizer aqui, eu tenho 400 euros para gastar. Isso é o preço de um outdoor, eventualmente? Não, um outdoor do PS, um outdoor do PS ou até do PSD e outros, mas sobretudo estes partidos, um outdoor é mais do que esse orçamento todo. Um outdoor, eles têm dezenas de outdoors espalhados pelo Conselho todo. E eu ainda queria ter alguns folhetos para dar às pessoas, pelo menos para saberem que eu existo, né? E é só para ter uma ideia da noção. Eu tenho menos que um orçamento, eu tenho menos, várias vezes menos que um orçamento de uma única junta PS que tem para gastar. Dificulta o trabalho e coloca aqui alguma injustiça, diria. Mas não é só essa a injustiça. Eu não consigo fazer obras nos últimos 3 meses. Que isto tem sido um frenesim de obras nos últimos 3 meses, que eu pensava que isto já não... É claro que para mim isto tem que ser mudado à lei. Não é possível nós estarmos 4 anos e depois nos últimos 3 meses das eleições há sempre uma rua para alcatroar, um passeio para arranjar, linhas novas para pintar, uns espaços para arranjar. Quer dizer, isto é um frenesim de obras em algumas freguesias, nomeadamente na minha, que até choca por ver-se claramente. Isto é outra forma de fazer campanha indiretamente. Não é? Guarda-se o dinheiro e depois ali uns milhares de euros para depois nos últimos dias, nas últimas semanas antes da campanha andarmos a tapar os buracos e arranjar os passeios, coisa que durante 3 anos não foi feito. Quer dizer, isso é outra forma de jogar e de fazer política que nós não conseguimos fazer. Nós, nem quem está fora da Câmara. Não é? Depois é a questão do dinheiro, do orçamento, de toda a equipa que está por trás a trabalhar. Não é? Nós temos que fazer um pouco de tudo. Não é? Partidos pequenos como o PAN, não é? Em Lisboa não, tem outros recursos, como é óbvio, ou no Porto, mas nós temos que fazer um pouco de tudo. Não é? Temos que fazer um pouco de tudo. Claro que isto faz-me lembrar o campeonato de Fórmula 1. Que a gente, quando começa o campeonato, já sabemos qual é a equipa que vai ganhar. Não é? Porque as diferenças são tão grandes, não é? E as cartas que tem para jogar são tantas e nós estamos tão poucas que é abismal. A diferença é abismal. É abismal, mas para nós, por isso mesmo, entrarmos na Assembleia seria um excelente resultado. Portanto, ter pelo menos um representante na Assembleia Municipal. Para terminarmos esta conversa, até porque aqui o sino da Igreja de Santa Maria da Costa nos dá o sinal de que estamos aqui na hora de terminarmos esta nossa conversa e de conhecermos aí as ideias do Rui Rocha e do PAN para Guimarães. Por que motivo, de uma forma assim concisa, os guimaranenses devem depositar no PAN e no Rui o seu voto no próximo dia 26? Ora, o PAN, com a sua visão e os seus valores, e para os vimaranenses que acreditam que nós podemos ter um ambiente melhor, podemos olhar para os animais de outra forma, podermos olhar para as questões da corrupção, da inclusão, de forma séria, o PAN vai ser o partido que vai fazer, nestas áreas, vai aumentar a fasquia. Nós vamos, de facto, lutar de forma séria, convicta, na Assembleia, para que os rios sejam, de uma vez por todas, despoluídos, para que o bem-estar animal seja um facto em Guimarães, que seja olhado de outra maneira, para que a natureza, a paisagem, como nós falámos, o ordenamento do território sejam levados de outra forma e para que Guimarães não seja pensada no curto prazo, seja pensada no médio prazo e no longo prazo e que o território seja pensado de forma harmoniosa. É isso que nós pretendemos. Nós vemos o Concelho de Guimarães, queremos um Concelho de Guimarães equilibrado, que seja como um ecossistema. Não queremos uma cidade cada vez maior, com cada vez mais problemas e depois o resto do Concelho lentamente a esvaziar-se. Lentamente nos casos, de uma forma mais rápida noutros casos. Isso não tem sentido. O PAN está cá para elevar a fasquia, para ser exigente nestas áreas. Queremos uma cidade de Guimarães melhor, a médio e a longo prazo. Não queremos resolver problemas de imediato, queremos trabalhar no médio e no longo prazo coisas fundamentais, como o ordenamento, a mobilidade, a despoluição, o ambiente, o bem-estar animal. Por isso acho que será um voto muito útil, o voto no PAN no dia 26. Muito obrigado, Rui Rocha. É o candidato do Partido Pessoas, Animais, Natureza, candidato à Câmara Municipal de Guimarães pela primeira vez. Dia 26 de setembro, os vimaranenses são chamados às urnas e poderão escolher em quem depositar os seus votos. E nós aqui no Mais Plural vamos continuar a dar a conhecer as ideias, dar a conhecer também os protagonistas desta luta política do próximo dia 26 e por isso no próximo domingo estaremos cá de novo com Luís Lisboa, o candidato do Bloco de Esquerda, é o próximo convidado do Mais Plural, este programa do Grupo Mais Guimarães. Resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado
desse lado. Muito obrigado.